faith if they only know how to put it to work. Eu espero que vocês vejam isso, pessoal. É algo que eu desejo trazer a vocês para colocar a sua fé onde ela deve estar. Muitas pessoas, como eu percebo, elas têm fé, se elas somente soubessem como colocá-la para funcionar. When Benjamin Franklin first found electricity, he said, I got it, but he didn't know what he had. Quando Benjamin Franklin pela primeira vez encontrou a eletricidade, ele disse, eu a tenho, porém ele não sabia o que ele tinha. Along comes Thomas Edison and said, it'll work for us. And he didn't care how long it took. He tried 10,000 wires. But yet he found a wire that would finally carry the electricity into the wire. He knew it was a power, and that power would work in our benefit. Adiante veio Thomas Edison e disse, isso funcionará para nós. E ele não se importava com quanto tempo levasse. Ele tentou 10.000 fios elétricos. Todavia, ele encontrou um fio elétrico que finalmente levaria à eletrônica. Amém? Bom, nós vamos ler Atos capítulo 15, versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Tu és digno de adoração, Tu és digno de louvor, de honras, de glória, porque venceste e tomaste o livro e revelaste os mistérios nele ocultos. Estamos agradecidos, Pai, pela oportunidade da vida para viver a palavra, vida para obedecer ao Senhor, vida para ajudar aos cansados, oprimidos, pobres de espírito. Obrigado pela vida de ser uma bênção, de ser um auxílio. Obrigado pela vida de ser um pai, de ser um irmão. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecer e viver a palavra revelada através do sétimo anjo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Um povo para o seu nome. Temos aprendido através da mensagem do profeta que Deus sempre tratou com Israel como uma nação
E com os gentios, Deus trata com indivíduos. E ele tira um povo dentre os gentios para o seu nome. Não é os gentios, não são os gentios. Os gentios são formados de todas as nações. E Israel é uma nação. Por isso nós somos conhecidos como gente, povos. E Israel, a nação de Deus. Eu quero começar naquele tempo que Deus tratou com Israel, e Israel era uma nação. E sendo uma nação, se vocês notarem, quem é que estava contra Israel? Vamos acompanhar esse pensamento um pouquinho, até chegar nos nossos dias. Se Israel era uma nação, quem era contra Israel? Nações. Você vai encontrar os faraós, o Egito, contra Israel. Alguns que eu vou falar só, amalequitas, filisteus, contra Israel. E quando Israel foi para Canaã, nações já estavam representadas ali, 7 nações dentro daquela terra de Canaã. E eles tinham que tirar as nações para a nação entrar. Eles tinham que tirar os eus. Você sabe que ele chamava Jebuseus, Eveus, Eteus, Girgazeus, tudo eus. E era para eles entrar em Canaã e tirar todos eus e ficar somente o eu dele, que era judeu. Mas tinha que tirar todos. E estava dentro do terreno que era uma promessa de Deus. Irmão Brana diz, a cura divina é uma promessa, ela é sua, mas não vai te ser muito fácil possuí-la. Tens que tirar a Satanás. Possuindo todas as coisas, ele fala sobre isso. Tens que tirar a Satanás. E Satanás é a incredulidade. Se você conseguir não ser um incrédulo, você obterá as grandes coisas que são promessas de Deus. Mas muitas vezes o que nos leva a não alcançar é a incredulidade. A incredulidade não deixou Israel entrar. A incredulidade matou Israel no deserto. Não foi Deus quem matou, era a incredulidade deles. Deus deu uma promessa, vocês vão entrar. Só que eles foram incrédulos e morreram. Não foi Deus o errado, eles é que não creram, porque aquela promessa deles entrar estava fixo ou fixa em obediência. Se creres, se observares, eram os mandamentos, então vocês chegarão lá. Mas eles não obedeceram. Então, por não obedecer, caíram, morreram no deserto. E era uma nação abençoada. Você olha na Bíblia, lê a Bíblia e diz, mas como que esse povo guerreando mata os outros e é de Deus? É porque havia uma nação. Você tem que saber que sempre Deus tem um lugar de adoração. Deus sempre tem um povo. Então ele teve esse povo judeu. E todas as nações que não gostavam dos judeus lutavam contra. Eu quero que você coloque isso na sua mente. Quantas nações existiam naquele tempo? Quantas?
Deus tinha uma. Os outros eram gentios. Eles podiam chegar até o templo e ficar até lá no átrio exterior. Mas eles não podiam entrar dentro do tabernáculo, porque eles eram gentios. E Deus estava tratando com os judeus, com a nação. E todas as nações fora de Israel eram povo, era gente, eram gentios. E nós viemos exatamente destes gentios. Aqueles que não tinham Deus. O Deus do gentio é um pedaço de pau. O Deus do gentio é um pedaço de ouro. Você conhece aí os gentios? Que tem seus deuses, têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm garganta, mas não reproduz som. Esse é o Deus da gente, dos gentios. Israel nunca teve esse Deus. Esse é o Deus das gentes, dos gentios. Mas Deus tinha que terminar com Israel até certo ponto, para ele dar uma chance para nós, para o idólatra, para o gentio, para o que não era povo, através da linguagem do profeta Oséias. Ele diz que Deus veio para um que não era povo, nem era considerado gente, povo, que tão mal que era. E Deus veio e tirou dentre toda esta coisa ruim um povo. Se você olhar, sai alguma coisa que presta do meio das gentes. Quando Deus tinha uma nação para ele poder mostrar que ele era Deus, e que o grande filisteu, o grande gigante, foi desmascarado, porque Deus provou para eles que Deus estava numa nação só, que era Israel, e que a grande nação, os grandes filisteus, os grandes gigantes, Deus usava um menino para destruí-los, para mostrar para eles: eu tenho uma nação. Amém. Aleluia. Quando Deus quer provar para o mundo que ele tem alguém, ele tira do mais baixo, do ridículo, e faz a sua obra. Quando ele não tem corais, coro, com togas, para cantar o nascimento dele, ele traz do céu. Anjos cantam. Deus sempre dá um jeito. Por isso que ele diz assim, o crente sempre tem um jeitinho. Tem crente que tem um jeitinho de não pagar os outros. Tem crente que tem um jeitinho de ruim. E tem crente que tem um jeitinho de quer ajudar e não consegue. Quer fazer e não faz. E tem crente que tem vontade de andar direito e não consegue. Simplesmente, muitas vezes nós estamos sendo martirizados por Satanás. E nós temos que ir vencendo a nós mesmos. Porque Deus quer provar para o mundo que ele tem, hoje não é uma nação, que ele tem um indivíduo. E esse indivíduo é você. Deus não quer provar que tem muita gente. No tempo de Noé, ele quis provar que ele tinha um homem. Nem Noé andava com Deus. Se tivesse andado com Deus como Enoque, ele teria sido raptado como Enoque foi. Ele era um homem abençoado, mas era abaixo de Enoque. Enoque estava acima dele. Enoque era mais dedicado. Deus sempre tem os seus tipos na Bíblia
E ele usou isso. E Enoque é o nosso tipo. Deus continuou como a nação até que veio Jesus. Mas vamos notar que se Deus trabalha com uma nação, tem nações contra aquela nação. Se Deus trabalha num homem, tem homens contra aquele homem. Sempre foi assim. Se Deus trabalhou em Moisés, tinham Datã, Abirão, Coré, suas congregações muito grandes, dentro do próprio grupo de Moisés, que era contra ele. Tem gente dentro do grupo de irmão Brana que é contra o irmão Brana. Você diz, não, mas não tem não. Tem. Estas pessoas que estão esperando o irmão Brana ressuscitar para fazer alguma coisa, eles são contra o irmão Brana. Eles são os Corés, os Datãs e Abirão, dentro da mensagem. Esperando o irmão Brana fazer uma coisa quando já foi feita. Então eles não creem no irmão Brana. Datã, Abirão e Coré não criam em Moisés. Estava ali, no mesmo grupo, mas não cria em Moisés. Se cresce, eles ficariam calados. Se crescem em Brana, eles creriam na Bíblia, que diz, nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério será revelado. E o mistério não vai ser revelado, porque já foi. Não tem jeito de ser revelado mais. Deus não pode revelar mais, desde que ele revelou o mistério para o sétimo anjo. Amém. Mas a gente encontra pessoas hoje ainda com este tipo de espírito. Eu recebi um e-mail dizendo, eu estou acima de você, porque eu creio que o irmão Brana vai ressuscitar. Já pensou bem? Eu prefiro que sempre ele fique acima de mim. Numa crença dessa. Isto é crença da igreja prostituta. Isso é crença de uma denominação prostituta dentro da mensagem. Prostituta. Ela foi uma mulher boa, sincera, mas ela se perdeu. Ela dormiu com o pensamento de homem. E ela gerou uma doutrina de homem. Ela não quis a semente de Brana. A semente de Brana diz, papai revelou todos os mistérios. Amém? E daí nós vamos guardar. Papai revelou todos os mistérios. Vou voltar aqui. O papai do céu revelou ao papai da terra todos os mistérios. E eu tenho um pai na terra. E quem crê que irmão Brana tem que ressuscitar, Brana não é pai deles nunca. Não tem jeito. Está fora da Bíblia. William Brana já mostrou onde os selos foram revelados, onde os trovões foram revelados. Não vou falar tudo nessa mensagem, porque senão toda mensagem eu tenho que pôr isso. Você vai ler. Irmão Brana já falou onde está tudo. A terceira etapa. Onde está? E eles estão esperando William Brana recitar para revelar a terceira etapa, a terceira puxada. Cegos, nus, infelizes e não sabem. Dentro da mensagem, com livrinhos de irmão Brana na mão. Bom, vamos prosseguir? A gente começa, meu Deus do céu, lá atrás, se Deus trata, Deus tem uma nação, tem nações contra. Deus se encarna, o diabo não fica para trás. O diabo acompanha Deus. O diabo acompanha Deus. Quando Deus estava numa nação, o diabo entrou nas nações, contra aquela nação. Quando Deus se encarnou num homem, o diabo encarnou em Judas. Agora
É um homem contra o outro. Mas se você notar o carisma do Judas, você nunca diria que ele era do diabo. Um homem bom. Um homem que expulsava demônios, curava enfermos. Um homem de testemunho. Carregava a bolsa do dinheiro. E aquilo aí foi um sinal mau para ele, na verdade. Mas quem é que não vai carregar a bolsa? Precisa de um. Precisa de um Judas. Precisa de um traidor. Quem é que vai trair? Pedro olhava e dizia, João, pergunta para ele, você está perto do coração dele. Pergunta para ele se sou eu, que eu falo demais. Pergunta se sou eu. Não, é aquele a quem eu dei um bocado de pão molhado. Molhou o pão, deu para Judas. Diz que você tem que fazer, faça depressa. Os discípulos nem se tocaram. Ah, o mestre mandou ele buscar alimento. Nós estamos em ceia. Mandou buscar alimento. Foram enganados outra vez com a revelação. A revelação estava ali. Jesus deu o pão molhado para Judas. E os discípulos não entenderam aquilo. Não é diferente dos discípulos de William Branham. Que Deus deu o livro aberto para William Branham. E os discípulos de William Branham não entendem. Não quero chamá-los de Judas. Porque Judas é um traidor. Mas são discípulos de William Branham. E Deus deu, o anjo forte desceu do céu, com o livrinho aberto e deu para o 7º anjo. E os discípulos de William Branham não sabem que os trovões foram revelados. Meu Deus do céu. Estão parecendo os discípulos de Jesus. Tinha que acontecer isso outra vez. Se aconteceu com os discípulos de Jesus, aconteceu com os discípulos do irmão Branham. A mesma coisa. E aí chega outros que ainda dizem, ele não revelou. Ele foi evangelista, mas não foi profeta. Ele foi evangelista até 62. Em 63 ele foi profeta. Temos mensagem para isso. Temos mensagem que ele prova que ele não usou o sinal profético da forma bíblica na abertura da palavra, enquanto não chegou 63. Ele fala sobre isso, pondo-nos ao lado de Jesus. Agora, nações contra nação, homens contra um homem que Deus estava nele. E aquele homem que Satanás entrou, Judas, ele foi ao sacerdote, ele combinou com o sacerdote, ele vendeu a Cristo, ele estava no ministério só para vasculhar alguma coisa que Jesus falasse para ele levar lá para o sacerdote. Estava no ministério. Tem gente que está no ministério de irmão Branham e é um discípulo de irmão Branham, que Judas também era um discípulo de irmão Branham. Me perdoe, de Jesus. E agora é um discípulo do irmão Branham, o Judas de hoje. O Judas não está fora da mensagem. Talvez você pense, o Judas é um batista, metodista. Não. Um pentecostal. Não, o Judas é um da mensagem. É um que andou com o irmão Branham. Hoje é assim. Se foi lá atrás e até na revelação. Se Jesus revelou para os discípulos, quem é que vai me trair? Esse daqui, ó, molhou o pão, deu para o Judas e disse, o que você tem que fazer, faça logo. E os discípulos, diz a Bíblia, disseram que Jesus mandou ele buscar víveres, que alimento. Não entenderam. Então, os discípulos do irmão Branham também, quando Deus abriu o livro e deu para o irmão Branham, os discípulos não entenderam também. É por isso que eles formaram a denominação que o irmão Branham vai ressuscitar para andar de cavalo, de avião. Eles estão muito atrasados. O irmão Branham pregou nave. Vai fazer o irmão Branham voltar lá no pentecostalismo outra vez?
e voltar em Lutero e andar de cavalo? Oh, pregador, cavalo é poder, por certo, mas é um poder atrasado. Porque agora o poder de Deus está além do cavalo. Ele vai descer em cavalos brancos, e o seu povo também em cavalos brancos, ele vai descer no milênio. Mas agora o maior poder, que William Branham disse assim, não há poder mais além da águia. E William Branham foi essa águia, e não tem poder depois dele, nem ele mesmo, nem o próprio irmão Branham não poderia vir aqui e fazer algo, ressuscitar e fazer algo que está contrário à Bíblia, contrário à mensagem. Deus não faria isso. Eu falo isso só por causa destes que têm sua fé pervertida. Porque eles vieram primeiro. Eles são como as nações que estavam dentro de Canaã, e Canaã não era das nações, era da nação. Vocês estão me acompanhando? Esse povo segura na mensagem que eles vieram até para o Brasil primeiro, com a mensagem da ressurreição do profeta. Eles são igual o Girgazeu, o Jebuseu, o Eveu, o Eteu, o Atoa. Porque não consegue parar com a palavra do jeito que ela é. E essa expressão não é pior do que chamá-los lá na montanha e meter a espada e encher o vale. Foi o que Elias fez. O espírito de Elias tem que continuar fazendo outra vez. O espírito de Elias está no povo do Elias. Se você é de Elias, então o espírito de Elias deve estar em você. Amém. Mas quando Deus estava no homem, Satanás estava no homem. Quando Deus estava numa nação, Satanás estava nas nações. Quando Deus estava num homem, Satanás veio num homem. Quando Deus voltou em espírito, Satanás veio no espírito de anticristo. Olha para vocês verem o paralelo. E Deus prometeu tirar um povo dentre os gentios, um povo dentre os idólatras, tratando individualmente com esse povo, dizendo para ele, Santa Maria não pode fazer nada para você, é só Jesus Cristo. Joana d'Arc não pode fazer nada para você, é só Jesus Cristo. Vai colocando mais nome, São Pedro, São Paulo, São João, não pode fazer nada por você, só Jesus Cristo. William Branham não pode fazer nada por você, só Jesus Cristo. É o tempo que a gente vive e que só Deus para dar graça para a gente poder caminhar e ver essas coisas, como que o povo leva a coisa embolada, enquanto a palavra está revelada. Amém? Você sabe por que Hitler matou os judeus? Porque teve um homem muito bom que saiu da católica, Martinho Lutero, e soltou uma frase: todos os judeus são anticristos e deve ser extirpado. O que aconteceu com a Alemanha é que tinha um homem que diz: olha, esse daí é muito bom, e se é anticristo eu vou matar esse povo. Aí levantou Hitler, baseado naquilo. Agora, veio William Branham e disse: sabe por que Martinho Lutero disse que os judeus eram anticristo e era do diabo de ser mortos? Ele disse: porque Martinho Lutero não era profeta, era um mensageiro apenas. Se ele fosse profeta, ele não falaria isso. Sabe por que esse povo diz que William Branham vai ressuscitar para revelar alguma coisa? É porque não são eleitos. Se eles fossem eleitos, eles não viveriam pregando e defendendo uma coisa que não tem base na Bíblia, não tem base dentro da mensagem.
Agora eu tenho que ficar falando sobre isso. Por quê? Ele diz, tem base sim. William Branham diz, cavalgarei por esse caminho uma vez mais. Não foi William Branham, foi o Espírito de Elias. Jesus também falou, derribar este templo e em 3 dias o levantarei. Ele disse, o que ele está falando aí? Ele vai derrubar o templo e levantar em 3 dias. Ele disse, não é isso não, vocês não estão entendendo. Turma de inteligentes da mensagem, teólogos da mensagem, vocês não estão entendendo. A questão é que o espírito de Elias é que falava na boca de William Branham, cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais. E tudo que William Branham fala ali, contando do sonho, olha, parecia ser ele. E tudo que Jesus falou, derribar esse templo e o levantarei, parecia ser ele. Mas era o Pai. Parecia ser Branham, mas é Elias. Olha, eu sou contra todo o espírito errado dentro da mensagem. Se você procurar isso daí, de onde veio? A gente prega a verdade, a gente morre, depois vem filhos da gente, família da gente, que crê tanto na gente, que crê errado na gente. E forma uma doutrina baseada na gente. Como formar doutrina baseada em William Branham. E aí o irmão Branham vai ressuscitar. Vai fazer isso, fazer aquilo. Não, meus irmãos. Quando Deus já deu a revelação, nos dias da voz do 7º anjo, foi tudo revelado. Amém. O tempo vai. É um povo para o seu nome. E esse povo, Deus trata individualmente. Deus fala com você. Não adianta você falar com o papai, com a mamãe, com a namorada, com o namorado. Não adianta falar com o pastor. Deus está falando com você. Deus não trata com nação. Deus não trata com a igreja. Deus trata com o indivíduo para formar a igreja. Porque a igreja são os chamados. Ele trata com o indivíduo, formando um povo, formando uma igreja. Mas esse povo é individualmente tratado por Deus. Bom, eu ainda nem li o parágrafo. Não dá tempo nem de ler. 104 do primeiro selo. Vou ler só um pedaço aqui. Deus não trata com os gentios e os judeus ao mesmo tempo. Ele lida com Israel como uma nação, porém com os gentios lida individualmente. Ele não chamou os gentios para sua noiva. Ele não chamou os gentios para sua noiva, mas chamou um povo dentre os gentios para sua noiva. Ele não chamou os gentios, é um povo. Os gentios é uma escória, é a nódoa. E Deus tira um povo dentro desta nódoa, dentro dessa escória. Deus pega um povo para o seu nome. Amém. Aleluia. Agora, ele lida com Israel como uma nação. E agora mesmo, ela está ali como uma nação. E desde 48, ela está esperando Deus tratar com ela como nação. Já está na terra. Irmãos, talvez você fica na sua terra. Pode levar tempo para Deus tratar com você. Vamos tomar Israel agora? Israel foi para sua terra em 48 e Deus não tratou com Israel até hoje. Faz 59 anos. Mas onde que Israel está? Já está no lugar certo. Vai para sua terra. Aí, a hora de Deus tratar, então é lá naquela terra. Talvez Deus não trata com aqueles que foram para lá, mas com os filhos deles que foram para lá. Os filhos que eles geraram lá dentro, tendo esses períodos de 59 anos. Deus trata com os filhos, poucos dos velhos, dos antigos, dos batalhadores, poucos. Vai estar naquele dia que Moisés e Elias for tratar com eles.
Aleluia. Como Deus está tratando com você hoje. Fica na terra. Fica esperando. Ai, mas a gente fica esperando, estou cansado. Israel também está. E tem um Israel lá que está lá nos muros chorando. Lágrimas por todo o muro. Eles encostam no muro, eles choram, eles lamentam. Já é chamado Muro da Lamentação. Desde 48, eles foram para lá, mas Deus ainda não tratou com eles. Gentios, Deus está completando um povo para o seu nome, tirando um povo dentre os gentios, dentre essa escória de idolatria. E a idolatria mais nova que existe não é da Igreja Católica, é da mensagem. É os irmãos da mensagem que fizeram a idolatria mais nova, como os maometanos fizeram, e colocam o cavalo, está ali esperando Maomé ressuscitar, montar no cavalo, de 4 em 4 horas eles trocam de cavalo. Que sacrifício, faz muito tempo que eles fazem isso, meus irmãos. Esperando o profeta Maomé levantar e conquistar o mundo. Agora tem os branitas também, que não são diferentes. Só que eles não estão lá na tumba, trocando de cavalo. Eles já foram mais espertos. Senão ele vai ressuscitar e vai montar no cavalo. Quer dizer, ele que vai se virar, né? Nós não vamos ficar guardando cavalo para ele, não. É a doutrina que eles arrumam. Ele vai levantar e vai voar de avião para levar mensagem por todo lado. Um avião lá dos anos 50. Vai ver que não dá nem para chegar no Brasil. Se colocar ele em operação. Gente, não é isso. Quando houver a ressurreição, Brana não vai pregar mais nada, já está tudo pregado. Foi tudo pregado. Os mistérios já foi tudo revelado. Me diga o que falta. Alguém diz, é o novo nome. É porque você não sabe, você não crê em Brana. Se você cresce em Brana, você já tinha um novo nome. Os trovões. Você não viu os trovões? Já foram revelados. Está dentro dos 7 selos. Está revelado lá o de 738, diz que os trovões é uma revelação contida nos 7 selos. E você não descobriu a revelação ainda. Por isso você luta contra o que eu prego. O que eu prego é aquela revelação contida nos 7 selos, que são os trovões. É isso que eu estou pregando. Uma revelação que está contida nos 7 selos. São trovões. O cordeiro converteu em leão. O último eleito entrou. Você não vai admitir? Você, como diabo, olha para você ver. Deus veio no homem Brana, o diabo tem que vir noutros que não crê em Brana da forma correta. Me diga que se Judas cresce em Jesus da forma correta, ele teria entregue Jesus para o sacerdote? Ele entregou porque ele não cria em Jesus da maneira correta. Então, gente que crê na mensagem, crê no profeta, mas não crê da maneira correta. São Judas da mensagem. Agora, Deus está tirando um povo para o seu nome. Nesse dia final, que tem mais mensagem que eu não vou dar conta de ler tudo. 70 semanas de Daniel, parágrafo 101. Agora, meu irmão missionário, para os judeus, um precioso querido irmão aqui em algum lugar, aqui está o que eu quero que você capte e entenda. Veja, Deus deixou de tratar com os judeus justamente ali. E se você conversar com um judeu, você vai falar com ele, ô meu irmão judeu, Deus parou de tratar com você. Você acha que ele vai crer? Ele crê que Deus está tratando com ele ainda. Meu irmão da mensagem, Deus já parou de revelar, não revela mais, já revelou tudo que tinha que revelar. Você acha que esse povo da mensagem vai crer? É como os judeus. Deus deixou de tratar com os judeus justamente ali, porque Deus sempre tratou com Israel como nação.
Nós sabemos disso. Israel é uma nação, os gentios são um povo. E ele tinha que tomar um povo dos gentios para o seu nome. Outra coisa, no 119, que o irmão Brana diz aqui, a 70 semana de Daniel, ele diz assim, não, recordem vocês que tão logo que a igreja vai, então os judeus se asseguram, entram. Nós temos que sair de cena para o judeu entrar. Porém, primeiro, a próxima coisa em ordem não é uma nação poderosa num avivamento nacional entre os gentios. Tem gente que espera que até a nação brasileira seja um avivamento nacional entre os gentios. Aí o profeta diz, não, a próxima coisa em ordem é a vinda do reino de Deus, isto é, a vinda de Cristo. Agora, é a próxima coisa em ordem. E se você fosse olhar isso daqui, que ele pregou em 61 e em 63, Cristo veio no Monte Pôr do Sol. Agora, a próxima coisa em ordem é o rapto. É entender isso, a coisa em ordem. Se tiver outra coisa, aí é desordem. Não tem ninguém para revelar mais trovões, seria desordem. Mas a próxima coisa em ordem é a vinda, que agora é o rapto, que é a próxima coisa em ordem. Amém? Amém. Agora, quando Deus trata com um homem, tem que ter homens contra ele. Sempre tem que ter. Deus trata com o homem, depois Deus põe aquele homem a dormir e lança uma praga sobre o resto, os demais, diz o profeta. E aí ele sai pregando que Brana vai ressuscitar para revelar. Eles foram alcançados pela praga que foi derramada depois que o irmão Brana morreu. Depois que o irmão Brana partiu, caiu uma praga no mundo chamada ele vai ressuscitar para revelar 7 trovões, terceira puxada. Isso foi derramado, é uma praga que foi derramada sobre o povo da mensagem. Você pode achar isso duro, pesado, mas eu queria que você se despertasse, porque o inferno vai ser mais duro, mais pesado e mais quente do que isso. E vai pegar gente desta classe, que crê errado, que são discípulos de Judas, não de William Branham. Agora, no meio de tudo isso, irmãos, Deus pega e faz de nós uma igreja. Os gentios formam-se uma igreja, é um povo para o seu nome. Os gentios são os chamados. Igreja quer dizer os tirados de um lugar. Foi tirado de uma denominação. Israel não é uma nação, mas o gentio é uma igreja. Ele foi tirado das nações. Então, quando Jesus veio, que Deus operou em carne, você pode ver que as denominações começaram ali. Ali não eram nações que lutavam contra Jesus. Não eram nações. Ali, o que lutou contra Jesus foi denominações. Porque Deus estava tratando com um homem. Era Deus em carne, para chamar uma igreja, tirar um povo para o seu nome. Aí a Bíblia diz, São João capítulo 1, verso 11 e 12, veio para o que era seus e os seus não o receberam. Aí você pensa, olha, se eu não recebo, eu vou castigar Deus, né? Eu não vou receber. Deus muda, passa para outro. A bênção que era para Esaú passou para Jacó. E Jacó era um trapaceiro. O próprio nome dele já mostra que ele era um trapaceiro. Mas foi abençoado. Um trapaceiro abençoado por Deus. E o outro homem sincero. O Esaú, um homem sincero, abençoado, honesto. Mas não recebeu a bênção de Deus. Ele era abençoado nas coisas naturais. O Jacó era abençoado em tudo. Deus deu a bênção para ele em tudo. O Esaú fica com esta bênção apenas terreal,
muitos crentes, só que é bênção terreal, são os Esaús da vida, estão atrás de igreja, atrás de pastor, atrás de rádio, atrás de televisão, contando bênção, porque eles só estão aqui buscando bênçãos naturais, como Esaú, são abençoados com a bênção natural, eles não são o Jacó. O Jacó, ele não recebeu esse tipo de bênção natural, ele recebeu, foi um corte. Cortou foi seu nervo da perna direita. O anjo chegou e fez dele um manco. Ao invés de curar, fez ele enfermo. Você é um manco, você é um enfermo, mas é um eleito. Oh, irmãos, ninguém admite isso. Esses crentes modernos de hoje, mas você já pensou uma pregação louca dessa? O homem manco, coxo e eleito, abençoado. Sim. Isso era o que Deus queria, porque esta é a bênção que Deus dá para o seu povo. Você pode ter bênção natural, mas você está comissionado para ter todas as bênçãos do céu. Meu irmão, o que eu tenho, o que você tem, esta revelação, eu sei que eu falo, mas você pensa diferente. Não todos, mas eu sei que você pensa diferente. Se te der $1 milhão, para que você fosse igual qualquer outro crente aí fora e largasse de crer desse jeito, o eleito perderia $1 milhão. Certo? Brana rejeitou $1.500. Quando deram para ele um cheque, ele mandou devolver. Se fosse qualquer um, dizia: oh, é a bênção de Deus, irmão. É Deus que mandou, eu disse, para devolver. Ah, meu Deus do céu, será que o povo não percebe que nós que temos a revelação é maior do que a riqueza do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha e da Europa? Essa revelação está acima de tudo, não há dinheiro que compra isso, não. Por isso você enfrenta problema, é marido ruim, é filho desobediente, é mulher ruim também, você enfrenta, e viúva, ou com problema de um lado ou de outro, salário baixo, você enfrenta e rompe tudo, e alguém diz: como que você vive assim? Por causa da revelação. Você fica sozinho numa cidade, sem pastor ao seu lado para orar por você quando você adoece, sem diácono ao seu lado para te visitar. Você fica sozinho numa cidade e diz: Deus, obrigado pela revelação. É maior do que ter um pastor aqui na cidade sem eleição. Oh, quando isso fala ao coração eleito, eu vejo estas coisas que mexem no coração dos filhos de Deus. Eles não trocam. E a vida está ruim, irmãos. Olha, está precisando de dinheiro. Mas um eleito diz: não. O eleito não troca nem a sua mulher ruim em troca de uma mulher bonita, nem a sua mulher feia. O que, pastor? Dá para trocar. A eleita não troca o seu marido em troca de um galã. A eleita. Aí você tem que procurar onde está a eleita. Onde está o eleito que não troca isso? Eles estão em busca de trocar isso. Trocar de marido para ter uma melhor posição. Trocar de esposa para dizer que tem uma esposa bonita. Sem luz, sem revelação. É melhor ficar com a feia, mas a feia é revelada também, porque senão perde dos dois lados. Permanecer com esse marido do jeito que está, mas com luz. Luz da palavra, senão perde dos dois lados. Você perde, na verdade, o prazer de ter tanta coisa na terra, porque você escolheu as coisas do céu. Jacó. Alguém diz: você é um Jacó, mas aqui está, manco, mas abençoado. Manco, mas Deus o abençoou. Vai pagar pelo que fez. Pensa que não? Pagou pelo que fez, pagou pela trapaça, pagou pela mentira, pagou, porque tem que pagar o que você semeia, você colhe. Mas é eleito. Amém. Oh, dá vontade de longe com isso aqui.
né? Eu tenho que terminar porque já está. Eu já joguei teus papéis fora, não sei nem como está aqui. Já joguei fora, viu, irmão? Tá bem, tá bom. 72, ao nascer do sol. Vamos terminar, irmãos. 72. Ali esteve o primeiro mólio que ressuscitou, o primeiro dentre todos os profetas, o qual foi o Filho de Deus, o Rei de todos os profetas. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma. Aleluia! O irmão Brana pregando isso daqui, ao nascer do sol. Olha aí, mensagem boa. Acho que é 63. Ao nascer do sol. 65, pai. Ao nascer do sol. Em 65. Espera lá, irmão Brana. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma. Por que ele não falou diferente? Tem havido igrejas, mais igrejas, noivas e mais noivas, mas graças a Deus que nos Estados Unidos tem uma. Não, tem havido igrejas, mais igrejas, noiva e mais noiva, mas porém tem que vir uma. Irmão Branco sabia. Ele não foi em vão que ele diz assim, ó, se der o rapto hoje, subirá talvez 12 dos Estados Unidos. Naquele tempo dele. Será que tem alguém hoje para subir? Minha força de expressão, mas se a gente fosse dos Estados Unidos, da América do Norte, dava para coçar numa hora dessa. O que é, meu Deus? 12? E eu? Eu sou um dos 12. Mas aqueles que andaram lá pertinho do irmão Brana, e aquelas milhares de pessoas que ele atendeu. Vou repetir. Tem que gravar isso daqui. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma. Aleluia. Tem que aparecer uma noiva verdadeira. Tem que aparecer uma noiva verdadeira que não somente terá a mecânica, a mensagem, o papel. Isso é mecânica. Estão brigando pela mecânica, pela mensagem no papel, pela mensagem na fita, pela mensagem no CD do irmão Brana. Estão brigando por direitos autorais. Tem que haver uma noiva verdadeira. Tem que aparecer uma noiva verdadeira que não somente terá a mecânica, mas também terá a dinâmica disso. Alguém diz assim, mas a dinâmica disso é fazer o paralítico andar. Não, a dinâmica disso não, é comer o livrinho. Você enganou, você não sabe o que é dinâmica. A mecânica é os livros do irmão Brana, mas a dinâmica é a revelação que está dentro desses livros. E cadê os homens, os pregadores, os pastores com dinâmica? São tudo mecânica. É lendo e não entendendo, é lendo Bíblia e não entendendo, é a mecânica da Bíblia, são os pregadores mecânicos da Bíblia. Agora está com as mecânicas da mensagem. Aleluia. Quando vier a dinâmica, essa noiva verdadeira, isto fará com que essa igreja se mova e viva no poder de sua ressurreição. Porém, se nós não chegarmos a esse lugar, encontrarmos esse ponto, de que vale estar pulindo as calotas das rodas? A igreja bonita, pulindo as calotas das rodas. Igreja bonita, cheia de internet e programa de rádio, igreja cheia. Que adianta polir as calotas da roda se não tem a dinâmica, os 7 trovões? Se não tem a terceira etapa e fica nessa miséria aí, esperando irmão Brana ressuscitar, pobre, miserável, cego e nu, e não sabe. Que benefício há em estar mudando a aparência ou dar-lhe uma polida completa quando não tem nada de dinâmica? Não importa quanto a mecânica esteja correta, tem que haver uma dinâmica para fazê-la funcionar. Nós ficamos com essa mensagem, irmãos, desde que nós recebemos, ela ficou como uma mecânica na nossa mão. Para mim, do ano 2000 para cá, entrou uma dinâmica nesta mensagem, que não é questão de eu estar pregando, não, é que Deus não tinha outro. Falei, vai você mesmo, rapaz, não achei grande, vai você mesmo, vai.
E não adianta você ficar, mas eu, senhor, vai, rapaz! Ah! Irmão Branham diz perfeita força por perfeita debilidade, que Moisés começou a reclamar muito, Deus estava a ponto de lhe dar um pontapé. Eu gosto das forças de expressão do profeta. Agora, a gente fica assim, mas é esse que os outros não creem que eu quero usar. Não quero usar quem os outros creem, porque vai atrapalhar. Eu que creio, é Deus que tem que crer no homem. Não é o povo que crê no homem que Deus usa, o homem que o povo crê. Deus usa o homem que Deus crê. É isso que o povo tem que perceber. O homem é escolhido pelo povo, mas tem um homem escolhido por Deus. Saul foi escolhido pelo povo, mas Davi foi escolhido por Deus. Os homens da primeira e segunda etapa estão escolhidos pelo povo. Mas cadê um? Levanta um que Deus escolheu para pregar os trovões. Para dizer para você, a terceira etapa já foi. O último eleito entrou. Vê um que Deus escolhe para fazer isso. Pede a Deus para escolher um que te mostre um novo nome, que te mostre os trovões. A Deus, me dá um homem que o Senhor crê nele. Porque tem um monte de homem que nós cremos, mas não adianta nada. Eu preciso de um homem que Deus crê nele. Aleluia! Que benefício temos! Um homem que o povo crê. Precisamos de um homem que Deus crê nele. Amém! Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Eu não sou daqui. Nem eu. O meu pai O meu também. Leão. E brevemente deste mundo partirei. Tudo está no fim. Cristo vai voltar. Sou do Senhor e aqui não ficarei. Eu não sou daqui. Meu lar está no céu. Em breve partirei. Quando rasgar-se o véu, eu não sou daqui, nem quero aqui ficar. Quando Jesus voltar, com Ele irei morar. Eu não sou daqui. Sinto alguém dizer, já não consigo ver o mundo em desabor.